Estamos na lição 7, uma igreja que não teme a perseguição, da IBD CPAD Adultos do terceiro trimestre de 2025. Meus amados e queridos irmãos, a Igreja de Cristo, ao longo dos séculos, tem enfrentado perseguições em diversas formas, mas permanece firme pela fé em Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esses estudos revelam como o povo de Deus deve se portar diante das adversidades, confiando na intercessão que nós fazemos a Deus e no poder da oração e na convicção da nossa fé. Somos chamados a testemunhar com ousadia, glorificar a Deus em todas as circunstâncias e permanecer firme como sal da terra e luz do mundo. Mesmo em meio à oposição, a igreja triunfa porque o Senhor é quem a sustenta. Glória ao santo nome do Senhor. Meus irmãos, os objetivos desta lição é explicar os motivos e as esferas da perseguição enfrentada pela igreja primitiva. Meus amados irmãos, também demonstrar como Deus protegeu sua igreja através de livramentos e da intercessão. E também nós vamos falar aqui sobre encorajar os alunos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Quero te cumprimentar com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Deus abençoe a você e a toda a sua família. É uma alegria, uma satisfação poder estar aqui meditando com você em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Glória ao nome santo do Senhor. Meus irmãos, estamos nas lições bíblicas CPAD Adultos do terceiro trimestre de 2025, título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja, em meio às perseguições. E o comentarista é o nosso pastor José Gonçalves e a videoaula, pastor Osmar Prates, este que vos fala. Meus irmãos, estamos na lição 7, uma igreja que não teme a perseguição, da IBD CPAD Adultos do terceiro trimestre de 2025. Glória a Deus. Vamos aos nossos comentários e vamos, é claro, falar sobre o texto áureo. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está lá em Atos capítulo 5, versículo 29. Falar da nossa fidelidade a Deus. A verdade prática em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. E segundo, Deus a protegerá. É necessário que os ministérios preparem o povo para as perseguições. Meus queridos irmãos, nós vamos à leitura bíblica em classe, que está no livro de Atos, capítulo 5, do versículo 25 ao 32, capítulo 12, do 1 ao 5. Vamos a Atos 5 e 25. E chegando, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos ademoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes toda Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento à remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Glória ao nome santo do Senhor, pela sua palavra que dura para sempre. Estamos em Atos capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão,
mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória ao nome santo de Jesus. O Senhor opera na oração, na intercessão e na nossa fidelidade. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos à exposição do tópico 1. Tópico 1, a igreja perseguida. Lição 7, uma igreja que não teme a perseguição, da IPD CPAD Adultos, terceiro trimestre de 2025. Vamos para o ponto 1, os perseguidores. Meus irmãos, vemos aqui as características dos perseguidores. Desde os primeiros séculos, a igreja enfrenta perseguições. Jesus advertiu os seus discípulos que os perseguidores nem sempre seriam estrangeiros ou desconhecidos, mas muitas vezes se levantariam de dentro da própria religião, da sociedade também e até mesmo da família. Meus amados irmãos, os falsos religiosos são os primeiros identificados por Cristo. Veja o que a Bíblia diz: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Está lá em João 16:2. E tem mais, trata-se de uma oposição que se esconde sob o manto da religiosidade, mas que rejeita a verdade de Cristo. As nações também se levantariam. Olha o que a Bíblia diz: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Está lá em Mateus 24:9. E tem mais, a perseguição aqui é global e sistemática, revelando o confronto inevitável entre o reino de Deus e os reinos deste mundo. Meus irmãos, os amigos e conhecidos se voltarão contra os servos de Cristo. Olha o que a Bíblia diz: bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 22. E tem mais: a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E ainda mais doloroso, os da própria casa se tornariam inimigos. Veja o que diz a Bíblia: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Está lá em Miqueias 7:6. E agora veja: e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Está lá em Mateus 10:36. Meus irmãos, a perseguição não é apenas externa, ela também é interna, ela é familiar e ela é também emocional. Glória ao santo nome de nosso Senhor Salvador e Redentor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos para o ponto 2, esferas da perseguição. Vamos falar aqui sobre as características da perseguição. Meus irmãos, a perseguição contra a Igreja de Cristo assume formas diversas, mas todas têm a mesma raiz: a rejeição à verdade revelada. Ao longo da história, ela se manifestou em 3 esferas principais: a física, a cultural e a institucional. Meus irmãos, a perseguição física envolve prisões, torturas e até a morte dos servos de Deus. A igreja em Esmirna, o Senhor advertiu: não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E tem mais: o sofrimento físico não é um sinal de derrota, mas uma oportunidade de ser fiel ao Senhor até o fim. Veremos mais também que a perseguição cultural se levanta quando os valores cristãos colidem com os padrões do mundo. A Bíblia diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 22 ao 23. Além do mais, a cruz de Cristo desafia o orgulho humano e confronta os sistemas filosóficos que rejeitam a revelação de Deus. Meus irmãos, falaremos também sobre a perseguição institucional ou política. Acontece quando estruturas de poder tentam silenciar a voz da igreja. A Bíblia diz: expressamente vos temos mandado que não ensinasseis nesse nome.
Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Está lá em Atos capítulo 5, do 28 ao 29. A igreja deve manter sua fidelidade a Deus, mesmo sob ameaças legais e políticas. Glória ao santo nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos para o ponto 3. A igreja enfrentará oposição. Veremos aqui as causas da oposição. A igreja de Cristo, por ser portadora da verdade absoluta da luz do Evangelho, sempre enfrentará oposição. Meus irmãos, as causas estão enraizadas em sistemas de poder que rejeitam a soberania de Deus e os princípios do reino de Deus. Meus amados irmãos, nós podemos saber também que há os regimes totalitários religiosos que se levantam contra a fé cristã ao imporem mediadores humanos ou sistemas doutrinários contrários à exclusividade de Cristo. A Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Está lá em 1 Timóteo 2:5. Meus irmãos, toda tentativa de substituir Cristo por outro mediador resulta em perseguição àqueles que proclamam a verdade. Continuando a nossa lição, irmãos, os regimes totalitários ateus negam a existência de Deus e ridicularizam a fé, exaltando o mérito humano. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está lá em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. O Evangelho contraria os sistemas humanistas ao afirmar que a salvação é um dom divino que vem de Deus. Meus irmãos, os regimes idólatras resistem à soberania de Deus, promovendo adoração a imagens, homens ou ideologias profanas. Mas diz o Senhor: olhai para mim e sereis salvos, porque eu sou Deus e não há outro. Está lá em Isaías 45, 22. E Paulo conclui: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Está lá em Romanos 11, 33, Paulo falando de Cristo. A exclusividade divina confronta toda forma de idolatria. Os regimes corruptos, por sua vez, odeiam a justiça. A Bíblia diz: ai da nação pecadora, dos filhos corruptores. Está lá em Isaías 1:4. Mas a igreja foi chamada para viver em santidade, escapando da corrupção pela concupiscência que há no mundo. Está lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. A luz da igreja incomoda os que amam as trevas. Por isso, a oposição é inevitável, mas a vitória é certa em Cristo. Se este comentário está sendo útil para você, não deixe de comentar e deixar o seu like. Glória ao nome santo do Senhor.